A glândula pineal é um transdutor neuroendócrino que secreta melatonina, responsável pelo controle fisiológico do ritmo circadiano. Uma nova forma de bimineralização tem sido estudada na glândula pineal humana e consiste em pequenos cristais com menos de 20 micrômetros de comprimento. Esses cristais são responsáveis pelo mecanismo de transdução eletromecânica biológica na glândula pineal devido à sua estrutura e propriedades piezoelétricas. São muitas palavras para assimilar, mas vamos dividi-las em 2 pontos significativos. As palavras-chave aqui são propriedades piezoelétricas e transdutor. O efeito piezoelétrico ocorre quando você aplica pressão a certos materiais, e esse estresse mecânico é transformado em uma carga elétrica. Simplificando, a glândula pineal contém cristais de calcita compostos por cálcio, carbono e oxigênio, e devido à sua estrutura, eles manifestam esse efeito como uma antena. A glândula pineal tem a capacidade de ser ativada eletricamente e gerar campos eletromagnéticos que podem sintonizar informações. Esse é o primeiro ponto. Além disso, da mesma forma que uma antena pulsa um ritmo ou frequência para se ajustar à frequência de um sinal de entrada, a glândula pineal recebe informações transmitidas em campos eletromagnéticos invisíveis. Uma vez que toda a frequência carrega informações, quando a antena se conecta ao sinal exato do campo eletromagnético, deve haver uma maneira de converter e decifrar esse sinal em uma mensagem significativa. Isso é exatamente o que um transdutor faz. E esse é o segundo ponto. Um transdutor é qualquer coisa que recebe um sinal na forma de um tipo de energia e o converte em um sinal em outra forma. Dedique um momento para olhar ao seu redor. O espaço em que você está sentado está cheio de ondas de TV, rádio e Wi-Fi, todas elas com diferentes faixas de frequência de energia eletromagnética invisível. Você não pode vê-las com os olhos, mas elas estão lá. Por exemplo, a antena que capta uma faixa de frequências que transmite um sinal para sua TV é convertida em uma imagem na tela da TV. Quando você sintoniza uma estação de FM, está ajustando sua antena para uma frequência eletromagnética específica. As informações transmitidas nessa faixa de frequência são então convertidas em um sinal coerente, que é a música que você ouve com os ouvidos. O estudo citado afirma que a glândula pineal é um transdutor neuroendócrino capaz de receber e converter sinais dentro do cérebro. Quando a glândula pineal age como um transdutor, ela pode captar frequências acima da nossa realidade sensorial tridimensional no espaço-tempo. Uma vez que a glândula pineal é ativada, ela pode sintonizar dimensões superiores desse espaço e tempo, e assim como uma TV, ela pode então transformar as informações transmitidas nessas frequências em imagens vívidas e experiências transcendentais, surreais e lúcidas. Em nossa mente, incluindo visões multissensoriais profundamente intensificadas além de nosso vocabulário. Para que a glândula pineal seja ativada, algumas coisas importantes devem acontecer. Vou abordá-las agora. Primeiro, o efeito piezoelétrico é fundamental para criar o efeito piezoelétrico na glândula pineal. A presença dos cristais de calcita mencionados acima. Lembre-se, estes são cristais muito pequenos, com aproximadamente 1 a 20 micrômetros de comprimento. Para contextualizar, seu tamanho pode variar de 1/100 a 1/4 da largura de um fio de cabelo humano. Em sua maioria, eles possuem formas de octaedro exagerado e rombo retro. O objetivo da técnica de respiração que fazemos antes de muitas meditações é retirar a mente do corpo, liberando a energia potencial armazenada como emoções nos 3 centros de energia inferiores. À medida que inspiramos e contraímos os músculos intrínsecos, seguimos nossa respiração do períneo até o topo da cabeça e, em seguida, seguramos a respiração e apertamos esses músculos ainda mais. Estamos aumentando a pressão para ter calma. Essa é a pressão interna criada, quando você empurra contra suas partes internas. Por exemplo,
quando você prende a respiração e levanta algo pesado. A palavra peso elétrico deriva das palavras gregas piscine, que significa apertar ou pressionar, e peso, que significa empurrar. Ao fazer isso, você está empurrando o líquido cerebroespinal contra a glândula pineal, exercendo estresse mecânico sobre ela. Esse estresse mecânico se traduz em uma carga elétrica, e é essa ação exata que comprime os cristais empilhados na glândula pineal e cria um efeito piezoelétrico. Os cristais da glândula pineal geram uma carga elétrica em resposta ao estresse aplicado. Uma das características únicas do efeito piezoelétrico é que ele é reversível, o que significa que os materiais exibem um efeito piezoelétrico direto. Os cristais também exibem um efeito piezoelétrico inverso, uma vez que os cristais e a glândula estão comprimidos e criando uma carga elétrica. O campo eletromagnético que emana da glândula pineal faz com que os cristais se estiquem à medida que o campo aumenta. Quando os cristais geradores do campo eletromagnético atingem seu limite e não podem se esticar mais, eles se contraem e o campo eletromagnético reverte sua direção e se move em direção à glândula pineal. Quando o campo eletromagnético atinge os cristais da glândula pineal, eles comprimem novamente, produzindo outro campo eletromagnético. Esse ciclo de expansão e reversão do campo perpetua um campo eletromagnético pulsante. Quando inspiramos pelo nariz e ao mesmo tempo apertamos nossos músculos intrínsecos, aceleramos o líquido cerebroespinal em direção ao cérebro. À medida que seguimos o movimento de energia até o topo da cabeça, em seguida, seguramos a respiração e apertamos. Estamos aumentando a pressão intra-TK. A pressão aumentada movimenta o líquido cerebroespinal do quarto ventrículo através de um pequeno canal para o terceiro ventrículo. Ao mesmo tempo, o líquido que viaja ao redor do cerebelo comprime os cristais da glândula pineal ao aumentar a pressão intra-TK. Você direciona um volume maior de fluido para a câmara do terceiro ventrículo, bem como do espaço ao redor do cerebelo. Portanto, quando você prende a respiração e aperta esse volume extra de fluido, exerce pressão em ambas as direções contra os cristais, fazendo com que eles se comprimem e criam o efeito piezoelétrico. Agora, a glândula pineal se torna uma antena pulsante, capaz de captar frequências eletromagnéticas cada vez mais sutis e rápidas. Este é o primeiro evento que deve ocorrer para ativar a glândula pineal, e a glândula pineal libera seus metabólitos na superfície da glândula pineal. Existem pequenos pelos chamados cílios, do latim para cílios. A ação do fluido acelerado, que se move mais rápido do que o normal através das câmaras do sistema ventricular, provoca cócegas nos pequenos pelos, o que superestimula a glândula pineal. Como a glândula pineal tem a forma de um falo, a estimulação causada pela aceleração do fluido que passa por ela, combinada com a ativação elétrica criada pelo aumento da pressão intra-TK em um sistema fechado, faz com que a glândula ejacula alguns metabólitos muito profundos e aprimorados de melatonina no cérebro. Os pequenos cílios da glândula pineal são estimulados à medida que o líquido céfalo-raquidiana acelera através do sistema ventricular. 3. A energia é entregue diretamente ao cérebro, assim como enviar um foguete para o espaço superar a gravidade. Para tirá-lo do chão é a parte que requer mais energia. Portanto, mover essa energia de nossos centros inferiores exige muita intensidade e esforço. Como você já sabe, toda vez que você realiza a respiração, você envia partículas carregadas pela coluna vertebral. À medida que essas partículas aumentam em velocidade e aceleração, elas criam o que é conhecido como o campo de indutância. Esse campo de indutância reverte o fluxo de informações bidirecional, que normalmente facilita a comunicação do cérebro para o corpo e do corpo para o cérebro. Assim como um vácuo, esse campo de indutância reverte o fluxo de informações bidirecionais que normalmente facilita a comunicação do cérebro para o corpo
e do corpo para o cérebro. Assim como um vácuo, o campo de indutância retira a energia desses centros inferiores de energia envolvidos com o orgasmo, consumo, digestão, estresse de luta ou fuga e controle, e a entrega diretamente ao tronco cerebral em movimento espiral. Conforme a energia viaja através de cada vértebra, ela passa pelos nervos que se estendem da medula espinhal para diferentes partes do corpo, e parte dessa energia é transferida pelos nervos periféricos, que afetam os tecidos e órgãos do corpo. A corrente que percorre esses canais nervosos ativa o sistema de meridianos do corpo, resultando em mais energia para os demais sistemas do corpo. Conforme a energia é liberada do corpo para o cérebro, ela passa por cada nervo espinhal, saindo entre cada vértebra. A excitação desse sistema também ativa os nervos periféricos, que então transferem mais energia para diferentes tecidos e órgãos do corpo. Como resultado, mais energia é distribuída por todo o corpo. Uma vez que a energia chega ao tronco cerebral, ela deve passar pela formação reticular. É função da formação reticular editar constantemente as informações que vão do cérebro para o corpo e vice-versa. Essa formação faz parte de um sistema chamado Sistema Ativador Reticular, responsável pelos níveis de vigília. Por exemplo, quando você acorda de um sono profundo, porque houve um som em sua casa, e a formação reticular que o alerta e desperta. Essa é a função rudimentar dela. No entanto, conforme o sistema nervoso simpático é ativado e se une ao sistema nervoso parasimpático, em vez de esgotar a energia armazenada no corpo, ela é liberada de volta para o cérebro. Uma vez que essa energia chega ao tronco cerebral, a porta do grande tálamo se abre como uma porta e a energia passa pela formação reticular até o tálamo, onde ele transmite informações para o neocórtex. Agora, a formação reticular está aberta e você experimenta maiores níveis de consciência. De certa forma, você se torna mais consciente e desperto. Pense no tálamo como uma grande estação de trem, com trilhos que levam aos centros superiores do cérebro. É assim que o cérebro entra nos padrões de ondas cerebrais gama. Bem entre cada tálamo localizado no mesencéfalo, fica a pequena glândula pineal em forma de pinha, voltada para a parte de trás do cérebro. Como observação, existem 2 tálamos individuais no mesencéfalo, um de cada lado, que alimentam cada hemisfério do neocórtex. A glândula pineal fica bem entre eles, voltada para a parte de trás do cérebro, quando a energia atinge cada junção tálamo. Lembre-se de que o tálamo é como uma estação de retransmissão para todas as outras partes do cérebro. Esse está lá, nos envia uma mensagem diretamente para a glândula pineal para secretar seus metabólitos no cérebro. O efeito disso é que o neocórtex pensante fica excitado e entra em padrões de ondas cerebrais mais altas como gama. A natureza desses derivados químicos da melatonina relaxa o corpo e, ao mesmo tempo, desperta a mente. Quando a energia se move do corpo para o cérebro, é criado o campo de touro ao redor do corpo. Quando a glândula pineal é ativada, um campo de todo inverso de energia eletromagnética, movendo-se na direção oposta, atrai a energia através do topo da cabeça para o corpo a partir do campo unificado. Como a energia é frequência e a frequência carrega informações, a glândula pineal traduz essas informações em imagens vívidas. Quando a sua glândula pineal é despertada, porque está captando frequências mais elevadas, essas energias superiores alteram a química da melatonina. Quanto maior a frequência, maior a alteração. E essa tradução de informações em química que o prepara para momentos transcendentais místicos. Por isso gosto de chamar a glândula pineal de alquimista, pois ela transmuta a melatonina em neurotransmissores radicais muito profundos à medida que frequências mais altas e estados de consciência superiores interagem com a glândula pineal. Uma das primeiras coisas que ocorre é que essas frequências transmutam a melatonina em substâncias químicas chamadas benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são uma classe de medicamentos.
dos quais o Valium é criado, que anestesiam a mente analítica. Assim, de repente, o cérebro pensante relaxa e para de analisar, de acordo com exames cerebrais funcionais. Os benzodiazepínicos suprimem a atividade neural na amígdala, o centro de sobrevivência do cérebro, e se limita a substâncias químicas que causam medo, raiva, agitação, agressão, tristeza ou dor. Agora, o corpo se sente calmo e relaxado, mas a mente está desperta. Outra substância química produzida a partir da melatonina gera uma classe de antioxidantes muito poderosos, chamados de pina-. Os sinaleiros são importantes porque combatem os radicais livres que prejudicam suas células e causam envelhecimento. Esses antioxidantes são anticancerígenos, anti-envelhecimento, antidoenças cardíacas, antiderrames, antineurodegenerativos, anti-inflamatórios e antimicrobianos. Essa é uma fórmula perfeita para aprimorar o papel normal da melatonina como um antioxidante. Para o papel de um antioxidante superpotente que restaura e cura o corpo em um grau maior do que a molécula de melatonina normalmente faz. Se você pegar essa molécula e modificá-la novamente em uma forma semelhante à melatonina, encontrará o mesmo composto químico que faz os animais hibernar. Enquanto a melatonina, que nos faz sonolentos e sonhadores, sofre uma pequena alteração. Para se tornar essa molécula mais poderosa, ela envia uma mensagem para prolongar o descanso e a reparação, porque o corpo não e mais a mente. Temporariamente, perdemos o interesse pelo mundo exterior e, como não temos impulsos biológicos e não estamos distraídos com as necessidades do corpo, somos capazes de mergulhar mais profundamente no momento presente e ir profundamente dentro de nós mesmos. Se você avançar ainda mais essa molécula, você produz o mesmo composto químico encontrado nas enguias elétricas, uma substância química fosforescente bioluminescente que amplifica a energia no sistema nervoso. Essa substância química pode ser poderosa o suficiente para causar um choque significativo. Imagine uma enguia elétrica que literalmente se ilumina com energia quando é estimulada. Isso é o que acontece no cérebro quando ele é ativado. Não só essa substância química fosforescente, bioluminescência, aumenta a energia no cérebro, mas também melhora as imagens que a mente percebe internamente, de modo que tudo parece ser feito de luz vívida, surreal e luminosa. Como resultado, as pessoas relataram experiências de cores que nunca tinham visto antes, porque elas estão fora de sua experiência conhecida do espectro de luz visível. Essas cores aparecem como luzes profundas, sobrenaturais e brilhantes, em um mundo opalescente, lúcido e tecnicolor de beleza suspensa. Tudo parece emitir uma luz bonita, feita de energia vívida e radiante que você pode sentir. Modifique a melatonina mais uma vez e você produz a substância química de cristalina, uma das substâncias alucinógenas mais poderosas conhecidas pelo homem. Quando a ayahuasca ou outras substâncias vegetais contendo essa molécula são ingeridas, o corpo recebe apenas DMT. Mas, quando a glândula pineal é ativada, ela recebe a mistura completa das substâncias químicas mencionadas anteriormente, e isso provoca experiências internas muito profundas. Algumas dessas experiências foram relatadas como criadoras de dilatação temporal profunda, onde o tempo parece infinito. Viagens no tempo para reinos paranormais, visões de padrões geométricos complexos, encontros com seres espirituais e outras realidades místicas interdimensionais. Agora, porque a glândula pineal está ativada, podemos captar frequências mais altas, o que por sua vez produz uma mudança na química. Quanto maior a frequência que captamos, mais ela altera a nossa química, o que significa que temos experiências mais visuais, alucinógenas e de alta energia. Os cristais em nossa glândula pineal, atuando como uma antena cósmica, são a porta de entrada para esses reinos vibracionais superiores de luz e informação. Sejam bem-vindos ao canal A Teoria de Tudo.
Deixe seu like e compartilhe esse vídeo para podermos despertar o máximo de pessoas possível.